E o resumo da ópera é o seguinte: Ibovespa renova recorde histórico e dólar cai para o menor patamar em 2 anos, pessoal. O dólar chegou a 5,2 e o Ibovespa tá beirando os 200 mil pontos. É agora que o Brasil vai decolar, é agora que a gente vai ficar rico. Quem estava investindo em ações do Brasil, chegou o seu momento. Aliás, com essa alta toda, ó, minha carteira, pessoal, tá com um lucro de 468 mil reais. Ela subiu 70 mil reais de lucro de uma semana para outra. Olha que doideira. O real brasileiro e o peso chileno estão entre as moedas de mercados emergentes com maior ganho em relação ao dólar. Afinal, por que é que o dólar está desvalorizando? Será que é só em relação ao real brasileiro ou outras moedas também estão se fortalecendo perante ao dólar? Vamos ver hoje no Giro do Mercado. Mais uma notícia boa: o Brasil prevê cortes orçamentários rigorosos e limites para isenções fiscais em 2027. Isso aqui também está contribuindo com essa alta toda, mas nem tudo são flores. Eu acho que não estamos com essa bola toda para comemorar, para fazer carnaval aqui no mercado brasileiro não, tá? O efeito guerra já chegou ao IPCA em março e a projeção do ano já vai acima do teto da meta. A inflação aqui, ó, do último mês voltou para o patamar de 4,14%. Ele que tinha chego a 3,81%. Todo esse alívio, toda essa euforia por conta da trégua entre Estados Unidos e Irã, mas a gente não pode acontecer que outras 2 guerras estão acontecendo no Oriente Médio e o próprio Irã afirma que negociações de paz seriam irrazoáveis após os ataques israelenses ao Líbano. Vou te passar o resumo do que aconteceu na última semana de guerra e qual que é o estado atual das últimas informações que temos. O Estreito de Hormuz está aberto ou não? O que vai acontecer com o petróleo? E eu vou te mostrar que o mercado está agindo euforicamente novamente. A gente não tem tanto motivo concreto assim para comemorar nananina não. Todos esses desdobramentos e mais a nossa fofoquinha financeira que eu vou falar aqui, ó, do cálculo de 7 bilhões de reais que o FGTS está podendo liberar aí para os trabalhadores brasileiros. Vamos falar de tudo isso e mais um pouco no nosso Giro de Mercado. Seja muito bem-vindo. Meu nome é Diego Bechara. Esse aqui é o canal Resumo da Ópera. Para você se manter antenado aí no mundo dos investimentos, da economia, da geopolítica também e para que você não seja a pessoa que vai pagar as contas no fim das contas. Pois é. Vamos lá então para as nossas bolsas aqui, ó. Começando por ela, a Bolsa Brasileira. Olha só, pessoal, que maravilha. 197 mil pontos, quase 200 mil pontos aqui que a gente está chegando. PL anterior de 12,63, PL atual 12,81, com a média de 10,90. Estamos acima da média. Aqui tem uma outra observação que eu gostaria de fazer, que é o seguinte: até quando o Ibovespa pode subir ainda num patamar razoável, ainda num patamar aceitável pelo mercado em termos de expectativa de lucros? Para a gente fazer essa conta, ó, a gente vai ter que verificar que o Ibovespa, ó, nos momentos em que ele estava ali na sua máxima, no seu auge de PL aceitado ali pelo mercado, ele estava ali, ó, 17, olha só, 16, chegou aqui, né, antes aqui, ó, da pandemia, aqui no momento da pandemia aqui também, ó, num PL de 20,15, né? Depois veio a queda enorme, mas vamos usar aqui um PL aproximado de 17. Então, se com 197 mil pontos eu tenho hoje um PL de 12,50, se eu multiplicar isso aqui por 17,50, eu teria que a Bolsa Brasileira, num momento de euforia mesmo de mercado, um momento que a Bolsa estaria já num patamar caro ali, bem inaceitável, ela estaria chegando próximo dos 275 mil pontos na média, tá? Isso aqui só para vocês sentir que, apesar dessa alta toda, existe um fôlego ainda muito grande que, caso o mundo caminhe para o caminho certo, caso o Brasil também entre na rota aí, né, legal, provavelmente a bola pode vir aqui para o Brasil e a nossa bolsa poderia chegar a patamares desse, tá? Não tô falando que isso vai acontecer, muito pelo contrário. Qualquer guerrinha no meio do caminho, qualquer escorregãozinho que a gente vai ver ainda no vídeo de hoje, pode fazer o Ibovespa voltar lá para casa dos 150 mil pontos numa boa
também. Agora o S&P 500 teve uma alta também, ó, de 3,76% na última semana. PL saiu de 23,79, muito barato. Comprei semana passada e avisei vocês, quem já estava aqui inscrito no canal, né? Já estava acompanhando isso daqui. Voltou para os 24,58, ainda abaixo da média. Também temos bons preços lá fora. E aliado isso aqui com o dólar barato, gente, quem não tá dolarizando esse patrimônio vai ser a sardinha da vez que vai pagar a conta, tá? Só pra você saber. A gente tem a Nasdaq 100 também, ó, subindo 4,32% na semana. PL de 34 voltou para os 35, bem acima da média também. O que você precisa se atentar? Todas as bolsas, tanto a brasileira, quanto a Nasdaq, quanto aqui o S&P 500, todas elas tiveram uma valorização próxima de 4% na semana. Para você ver que o Ibovespa se valorizando aqui dentro do Brasil não foi um mérito brasileiro, foi simplesmente o mundo aliviando e falando: nossa, acho que eu posso respirar. Eu acho que eu tenho como tirar de uma renda fixa, tirar o meu dinheiro daquela proteção, daquele medo, e eu posso arriscar mais um pouquinho aí num país emergente como o Brasil, numa bolsa brasileira, numa bolsa americana de Big Techs, num mercado um pouquinho mais arriscado. É o mundo dizendo que ele está um pouco mais tolerante ao risco. Tem a ver com o mundo, não muito a ver com o Brasil. Uma outra coisa aqui que a gente vai falar também, que o governo brasileiro deu uma empurrada, né, nesses resultados, a gente vai falar do destaque da semana. Índice de medo e ganância. Olha só o que está acontecendo, pessoal. A gente saiu do extremo medo agora. Ó. Olha que maravilha, viemos apenas para o medo. Então, enquanto ontem estávamos com 36, semana passada 23 e há um mês atrás 20 pontos, há um ano atrás com 5 pontos, né? Ou seja, estávamos no extremo medo em todas as datas aqui, né? Uma semana atrás, um mês atrás e um ano atrás, agora estamos apenas no medo. Olha que maravilha. O índice voltou aqui para casa dos 39 pontos, logo entrando aqui no neutro, se as coisas se mantiverem no andar da carruagem que estão. O dólar, então, o que aconteceu com ele? Chegou no patamar de 5,2. Fazia 2 anos, pessoal, desde 2024, desde o início de 2024, que a gente não via um dólar na casa deste patamar aqui de R$5 o dólar, tá? Então isso aqui é uma oportunidade. O Brasil está com vários problemas ainda fiscais pela frente, muita coisa ainda, eleições esse ano. Eu estou aproveitando este dólar nesse preço, tá bom? Bora para as criptomoedas. O Bitcoin tá lá, ó, nos 73 mil dólares. Até ele, né, ganhou forças, né? Subiu 5% também. Olha só, o que aconteceu com as bolsas, aconteceu com o Bitcoin. Mostrando de novo, não tá sendo uma coisa, um acaso, né? Ah, não, foi só o Brasil, foi só a bolsa americana. A renda variável como um todo ganhou essa confiança do mercado por conta da diminuição do risco, da diminuição da pressão da inflação por conta da guerra envolvendo Estados Unidos e o Irã. O índice de medo e ganância das criptomoedas saltou de 28 para 49, mostrando que temos um mercado já racional, um mercado neutro. Inclusive, olha só o que aconteceu com as altcoins. O Bitcoin subiu 5%, mas a Ethereum subiu 9%, XRP 3%, a BNB 4%, a Solana 7,9%. São as principais criptos do mundo. Vamos falar dos imóveis, eles, os IFIX, meu queridinho, para aquela renda passiva maravilhosa. 3.900 pontos, pessoal. Olha que beleza. 0,38% de alta na última semana, sendo que na semana passada a gente teve 0,75%. Então a gente pode falar que em 15 dias a gente está aí com mais de 1% de alta nos imóveis, nos IFIX, aí dos nossos queridos fundos imobiliários. O PVP, por outro lado, permanece em 0,98, mostrando que estamos aí dentro da média, tá? Ainda não ficou mais caro o IFIX, apesar dessa alta. Vamos entrar nas principais commodities, começando pelo petróleo. Ele que avassalou aí o mundão por conta do fechamento do Estreito de Hormuz. 96 dólares, deu aquela acalmada, né, pessoal? Quando o Trump anunciou que ele ia dizimar a população iraniana, né, caso eles não aceitassem aí o acordo que o Paquistão estava tentando intermediar, eu fiz um vídeo completo aqui no canal Resumo da Ópera sobre isso, o barril do petróleo voltou para o patamar dos 110 dólares o barril. Só que cedeu de novo, né? Voltou aqui para casa dos 96 dólares. Então uma queda, ó, de 12% quase na última semana. No último mês segue ainda com uma alta de 10%, nos últimos 3 meses uma alta de 52%, nos últimos 6 meses 52% de alta também. Mostrando que
a gente ainda tem uma alta por conta da guerra de aproximadamente aí 40, 45% em relação ao preço que a gente tinha antes da guerra. Então ainda tem muito para cair o petróleo para a gente realmente se dizer aliviado. O petróleo ainda está num patamar alto, ainda existe um conflito, ainda existe um risco. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais dele. Não estamos no meio de um carnaval, não, tá? Por isso que a gente fez a capa do vídeo exatamente, né? Com fogos de artifício, com um monte de coisa. O Pedro tá dando risada ali, que ele tá fazendo a thumb exatamente agora. Já olhei os fogos de artifício. Minério de ferro, olha só, 106 dólares o minério de ferro, pessoal. Também recuou um pouquinho, ele chegou no 108 e voltou para o 106. Caramba, como ele está correlacionado aqui com o petróleo também, né? Apesar disso, ainda assim, ó, uma alta de 3% no último mês, né? Apesar dessa quedinha na última semana e nos últimos 3 meses ele tá ali meio que no 0 a 0, nos últimos 6 meses também no 0 a 0. Não tem nenhuma euforia muito grande aqui no minério de ferro, não, tá? O ouro, pessoal, na última semana também subiu, ó, 2,72%. Ele que estava na casa dos 4.500 dólares, já voltou ali para o patamar dos 4.800 novamente. Né? Nos últimos 3 meses ele acumula uma alta de 6,81% e nos últimos 6 meses 21%. A gente ainda tem o ouro bem esticado e bem caro também. Bora para os nossos destaques da semana, então as principais notícias. Ibovespa renova o recorde histórico, o dólar cai a 5,06, menor valor em 2 anos. Olha só, o dólar se aproxima dos R$5 em sintonia com o exterior. Ibovespa supera os 197 mil pontos. Os investidores globais voltando a demonstrar otimismo em relação ao cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã. Isso tudo basicamente aconteceu, pessoal, justamente pela expectativa de reabertura do Estreito de Hormuz ao tráfico de petroleiros. Olha que doideira, né? Esse pedacinho aqui minusculinho ali, ó, que fica perto inclusive de Dubai, ali do Emirados Árabes, né, daquelas palm tree, aquelas palmeiras lá de Dubai, que inclusive tava lá ano passado em dezembro com a minha mãe, gente. Imagina estourar uma guerra com a gente lá, pelo amor de Deus. Mas olha só, essa passagenzinha aqui, ó, pequenininha, né? É um pedacinho no meio do mapa gigantesco, no meio do nosso mundo, capaz de fazer tudo isso, né? De fazer o preço do petróleo subir, a inflação subir, todo mundo ter que pagar essa conta e ao mesmo tempo também acabar caindo e recuando, fazendo esse otimismo todo nas bolsas de valores, no Bitcoin, influenciando o preço de tudo. Quando a gente olha para o dólar, pessoal, ele não ficou só mais barato aqui no Brasil, não, ó. Se você for olhar, o dólar caiu, ó, pelo 4º dia consecutivo. AUD, NZD e NOK são as moedas com maior valorização no G10. Já o real brasileiro e o CLP, que é o peso chileno, estão entre as moedas de mercados emergentes com maior ganho. Então, olha só, existe um índice que eu não sei se você sabe, que é esse aqui, ó, o índice dólar. É esse aqui que tem essa sigla DXY. E o que ele mede? Ele mede o poder, a força do poder de compra do dólar em relação a outras principais moedas do mundo. O euro, o iene, enfim, outras moedas de países aí também relevantes economicamente no mundo. Quando a gente pode observar, ó, na última semana houve uma queda de 1,5%. Então o dólar, ele não se enfraqueceu apenas perante o real, mas sim a todas as moedas, né? Ele caiu a 1,5% em relação a todas as moedas na última semana. Na prática, é o investidor global, o investidor estrangeiro, eu, você, porque a gente, por mais que temos aqui a nossa posição em Brasil, a gente também tem a nossa posição global, é o investidor global falando que, ó, vou tirar um pouquinho aqui da renda fixa americana, porque a guerra está esfriando, e vou diversificar o meu patrimônio em outras economias do mundo, tá? Então isso aqui acaba favorecendo a nossa bolsa brasileira. Beleza? Além disso, o governo deu um pontapé inicial também nesse resultado. O Brasil, ó, prevê cortes orçamentários rigorosos e limites para isenções fiscais em 2027. O Brasil continuará a cortar gastos em seu orçamento esse ano, apesar das eleições, e provavelmente recorrerá a 2027 a um uso sem precedentes de restrições mais rigorosas aos gastos públicos e isenções fiscais em seu regime fiscal, disse a Reuters o secretário executivo do Ministério do Planejamento. Os seus
comentários visavam amenizar as preocupações sobre uma política fiscal mais frouxa na corrida para a eleição presidencial brasileira e as especulações sobre uma guinada mais populista do presidente da esquerda, Luiz Inácio Lula da Silva, que buscava um quarto mandato. É aquela história, o mercado estava preocupado, né, do Lula afrouxar os gastos, liberar mais grana para fazer a economia girar, para fazer o povo mais feliz agora no momento de eleição, para garantir uma reeleição. Segundo aqui, né, o ministro do Planejamento, isso não vai acontecer. Eles devem continuar apertando os gastos. Olha só o que ele disse, ó. Todos os anos durante o governo do presidente Lula foram tomadas medidas para melhorar as receitas, os gastos e a gestão e a concepção dos benefícios e programas sociais. Mais ou menos, tá? Se a gente olha histórico, se a gente olha as notícias, a gente viu que houve muito gasto, muito mais arrecadação. O governo gastou muito, e ao invés de tentar cortar gasto todos esses anos, ele só buscou o outro lado, o lado da arrecadação. Taxou blusinha, taxou eletrônicos, taxou as empresas, taxou os investidores, taxou todo mundo que tenta produzir algo aqui dentro do Brasil. Então, a gente precisa também, calma aí, não acredite puramente numa fala dessa, porque essa fala é de um ministro indicado pelo mesmo governo que está no poder. Tome muito cuidado com narrativas. Eu sempre falo aqui para vocês. A gente tem que sempre pensar, né, na intenção da pessoa que está falando. Fazemos isso não por meio de grandes pacotes ou planos grandiosos, mas sim por meio de medidas de ajuste contínuo, tanto do lado das despesas quanto das receitas que se mostraram eficazes. Então, pessoal, a gente tem que tomar cuidado. Isso aqui indica que pode sim ter mais impostos a caminho também, tá? Mas se o governo agora começar a cortar alguns gastos, né, conter aí a gastança, o quanto que o governo pode pagar de salário, até para os próprios membros, até para os próprios funcionários e tudo mais, isso aqui vai acabar trazendo um alívio de risco para o Brasil e ele vai se transformar em quê? Em taxa Selic mais baixa, em inflação mais baixa, tudo isso. Então isso aqui seria uma coisa muito boa, né, para nossa economia. Apesar disso, dessa notícia boa, né, olha só, o efeito guerra chega ao IPCA em março e projeção do ano já vai acima do teto da meta. A alta de 0,88% foi impulsionada por combustíveis, alimento, com o cenário global adverso, o mercado reduz apostas de cortes mais agressivos na taxa Selic. Então já se falava de um corte de 0,5 ponto na próxima reunião do Copom e agora o mercado já está se falando de um corte de 0,25. Então estamos com uma Selic gigantesca e caindo a passos lentos. Esse juros alto também corrobora, também ajuda o dólar a ficar baixo. Porque aí o investidor de fora pensa, o que eu prefiro? Ganhar 3,5% nos Estados Unidos em dólar ou 14,75% aqui no Brasil? Bora pro Brasil, gente, que o risco aqui já tá ficando menos comedido. Você tá entendendo? Olha só, a inflação que chegou aqui em fevereiro em 3,81, né, dando aquele alívio. Poxa, estamos entrando de fato aqui na nossa meta de 3%, né? Estamos abaixo dos 4,5%, já voltou a subir aqui em março, ó, para 4,14%. Então, olha que doideira. O Banco Central diminuiu um pouquinho os juros, nem deu tempo disso fazer efeito na economia mesmo, e a gente já tem a inflação voltando a subir novamente, né? A gente tem que agora ficar monitorando. Foi a guerra que impactou com certeza absoluta. Então, foi o que eu falei pra vocês, gente. Não é esse carnaval todo, não são esses fogos de artifício todo que o pessoal tá falando por aí. O Irã, então, afirmou que as negociações de paz seriam irrazoáveis após os ataques israelenses. Deixa eu fazer um resumo do que aconteceu na semana pra vocês, sem manchete. Eu vou falar que é a minha versão da história. No começo da semana, o Paquistão tentou intermediar um cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irã. O Irã não queria aceitar, os Estados Unidos, o Trump foi lá, deu a louca nele, ele blefou total, falou que ia acabar, que ia dizimar a população inteira se eles não aceitassem. Pois bem, o Irã acabou aceitando, acabou cedendo. E aí, uma trégua de 2 semanas para eles poderem assinar os acordos, né, falar os acordos, foi colocada aí no papel 2 semanas de trégua de cessar-fogo e que o Estreito de Hormuz seria reaberto. O mercado ficou todo eufórico, ficou todo felizinho, já começou tudo subindo, petróleo caindo, Petrobras caindo, tudo caindo. E aí, o que aconteceu? Israel intensificou os bombardeios no Líbano logo um dia depois. E aí ele falou, olha, o que é isso? Não era um cessar-fogo? Como é que o Israel, você que é aliado aí dos Estados Unidos, está fazendo um ataque no Líbano? Isso aqui não faz parte, não quero. E aí o Donald Trump pegou e respondeu de novo falando, olha, existe um outro conflito ali entre Israel e Líbano, entre o Hamas também e Israel, né, ali na faixa de Gaza, e esse conflito tá por fora, são guerras separadas. E a gente tá falando aqui da nossa guerra, tá bom, Irã? E aí o Irã pegou, ó, mais ou menos, você tá bom, eu vou aceitar aqui, mas também não aceitou muito bem, não. Então, só para te recapitular, existem 3 guerras acontecendo hoje no Oriente Médio. A entre os Estados Unidos e o Irã,
a entre Israel e Líbano, com o grupo lá Hezbollah, né, aquele grupo mais radical Hezbollah, e uma outra entre Israel e o Hamas, ali na faixa de Gaza. Então são 3 guerras, tá? Em ambos os eixos, a gente tem o eixo americano, né? Porque Israel e os Estados Unidos, eles são parceiros, apesar dos motivos de Israel serem diferentes, né? Dos motivos americanos. E do outro lado, a gente tem Irã, Líbano e a faixa de Gaza ali, né? Gaza ali também no meio da disputa. Então, são inimigos diferentes que eles têm aí ao longo dessas guerras. Que doideira, né, gente? Que loucura. Então, resumindo, ó, o cessar-fogo não conseguiu interromper os combates entre Israel e Hezbollah. Ataques israelenses mataram 254 pessoas no Líbano. Os Estados Unidos e o Irã declaram vitória, mas disputas centrais permanecem sem solução. O Estreito de Hormuz continua com restrições. Mercados financeiros se recuperam com trégua, preço do petróleo cai 14% e bolsas de valores disparam. Mas, gente, a verdade é que o Estreito de Hormuz, ó, continua controlado, tá? Ele segue ainda num esquema que não está totalmente aberto. Olha só, o Estreito de Hormuz não está aberto. O acesso está sendo restringido, condicionado e controlado. Passagem condicionada não é passagem, é controle disfarçado. E isso não é liberdade de navegação, lamentou o ministro da Indústria dos Emirados Árabes Unidos. Segundo ele, 230 navios carregados de petróleo estão prontos para zarpar. A cada dia que o estreito permanece restrito, as consequências se agravam. Então tá aberto, mas nas entrelinhas, tá? Mas para você ver, o mercado já fez toda essa euforia por uma semi-abertura, uma abertura com controle, numa paz de 2 semanas. A gente ainda tem muita coisa em aberto. Então, nunca seja aquela sardinha que vai ficar movimentando a tua carteira no meio disso tudo. Aproveite as oportunidades, vai no que tá barato, porque o mercado cria essas oportunidades por euforia, e aí você tem que ver o que ficou barato. Fechou? Bora então para nossa fofoquinha financeira. Olha só, o governo calcula que 7 bilhões do FGTS podem ser liberados a 10 milhões de pessoas para pagamento de dívida. Como é que eles vão controlar se a pessoa está pagando dívida? Porque para pagamento de dívida, ok, detalhe, o FGTS já é um dinheiro do povo, tá? Você já trabalhou por esse dinheiro e o governo confiscou, porque ele acredita que você é um jumento, é um jegue, não vai saber lidar com o seu dinheiro, porque o próprio governo não te deu educação financeira para isso, e ele sabe disso, então ele precisa reter uma parte do seu pagamento para você não se ferrar quando você for mandado embora, demitido. A questão é, esse dinheiro rende 3% ao ano, perde para a inflação todos os anos, nos últimos anos aqui do Brasil, então você está perdendo dinheiro fazendo isso, você está escrito besta aqui, né? E agora o governo vai ser o bonzinho que vai te liberar 7 bilhões aí, né, para 10 milhões de brasileiros, um dinheiro que já era seu, que você já poderia estar usando para pagar a dívida e não tá. A questão é, a pessoa vai pegar esse dinheiro agora e vai se endividar mais ainda, vai sair comprando aí tênis, trocando de celular, trocando um monte de coisa, ou vai usar para pagar a dívida? Porque se a pessoa não usar para pagar a dívida, a situação dela não melhora, a situação do país não melhora, e com os juros de 15%, o problema, a raiz do problema ainda continua. Na verdade, ó, esses 7 bilhões que vão ser jogados aqui na sociedade, caso essa medida aqui se aprove, se você parar para pensar, gera inflação. Gente, vocês têm que pensar sempre do ponto de vista econômico. Quando o governo injeta um dinheiro que não existia em circulação e agora existe, e isso, o efeito imediato disso é a inflação, porque as pessoas têm mais dinheiro. E se ao invés dela usar esse dinheiro para pagar a dívida, ela usar para sair comprando produtinhos novos para ela e por aí, né, ou porque ela precisa também, isso vai gerar inflação. É mais economia, é mais aquecimento na economia, mas é um aquecimento forçado, também em época de eleição, né? O brasileiro está endividado há mais de 4 anos, desde a pandemia, e é agora que os caras querem fazer uma medida dessa em pleno ano de eleição. Desconfie disso. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, defendeu nesta quinta-feira o uso de valores do FGTS em um novo programa para pagamento de dívidas de trabalhadores que está em estudo e pode ser lançado pelo governo nos próximos dias. Conforme os cálculos do Ministério do Trabalho, cerca de 10 milhões de brasileiros poderiam ter acesso a 7 bilhões de reais do FGTS. Bora pro quadro, se eu fosse aportar hoje, aonde eu colocaria o dinheiro? Olha só, pessoal, nas ações do Brasil, acho que não tem muita oportunidade. Eu acho que as oportunidades ficam aqui, ó, estoques, ETFs e ainda criptomoeda com preços muito, muito baixos. A gente já viu os FIIs aqui, ó, subindo, mas também daria para a gente colocar um pouquinho em FIIs, mirando na queda da Selic. E o Tesouro Direto, existem oportunidades, você tem que ficar monitorando. Às vezes uma bomba que estoura do outro lado do mundo faz as taxas do nosso tesouro, ó,
ficarem meio doido, o Tesouro paga muito mais, você pega uma renda a mais 2065, você pega o IPCA 2032 com uma taxa bem legal. Eu fiz até um vídeo no canal A Cara da Riqueza disso, depois vai lá dar uma olhada. Boa noite, Diego, meu amigo, não fala uma coisa dessa que eu tenho LCA do BRB que vence no mês que vem. Pois é, Edinalva, se você tiver dentro de 250 mil, o FGC cobre, mesmo se o BRB falir, né, ou se o governo não conseguir ali recuperar, né, fazer o BRB sobreviver na força bruta, a força dos nossos impostos, né, para tentar salvar o banco. A verdade que a gente tem que perguntar e pressionar agora, gente, é o governo a colocar o Daniel Workário na parede. Cadê os 50 bilhões de reais que esse cara fraudou do sistema financeiro brasileiro? Que ele roubou de pessoas, de empresas que confiaram o dinheiro delas ali. Que ele roubou e quem tá pagando é o FGC, quem tá pagando é o governo com dinheiro público, quem tá pagando foi o BRB, que também é um banco governamental, é um banco público. Então é a gente que está pagando isso daqui. Cadê esse dinheiro? O cara tem que devolver esse dinheiro. É isso que tem que ser feito. Se o doido for doido o suficiente de apertar esse botão, o mundo depois não tem como punir ele? Eu não entendo nada de geopolítica internacional, mas isso não seria meio que um crime de guerra ou algo do gênero? Com certeza, tá? É crime de guerra até você bombardear instalações essenciais e fundamentais para um país sem ter uma justificativa muito clara para isso, tá? Você pode bombardear o exército, você pode bombardear as instalações de bombas nucleares de um país, né? Pontos ali que numa guerra você pode bombardear. Agora, você bombardear hospital, escola, usina hidrelétrica, esses pontos que são essenciais e vão ferrar a vida de todo mundo, ou até mesmo as próprias pessoas, é um crime de guerra sim, tá? Isso aí tem lei tudo para isso, a ONU determina tudo isso. E assim, é meio difícil dizer o que vai acontecer, né? É a mesma história do que se repete aqui no Brasil. Quantos políticos não fazem um monte de coisa que não podem, no fundo não estão presos ou não ficam presos o tempo que deveriam ser presos. Então, acontece a mesma coisa, tá? Pode ser que seja punido, mas aí começa a vir uma lei, uma anistia, um não sei o quê, e aí começa a vir a pessoa acaba não pagando o que ela deveria pagar. Você tá entendendo? Então, assim, eu não confiaria muito nessa justiça aí, não, tá? Tenho essa mesma dúvida. Se você deita um, vai preso. Mas na guerra é liberado? Pois é uma dúvida cruel mesmo, viu? Mas em nome da guerra, isso está sendo feito, ó. O Israel acabou de matar 254 pessoas ali no Líbano, e aí o presidente de Israel não vai preso por causa disso. É muito, muito doido, né? A humanidade, o ser humano é um bicho que a gente tem que estudar mesmo para entender, porque... Excelente resumo, ganhou mais um seguidor. Na correria, ter um compilado desse facilita e pode organizar melhor as nossas decisões de investimento. É para isso que esse canal serve, Thiago, para você não pagar conta e para você se beneficiar, inclusive, tá? Eu só queria, gente, que esse canal crescesse mais e atingisse mais pessoas. E eu só vou conseguir isso se vocês se inscreverem, deixarem o hype, deixar o like, compartilhar com alguém que você acha que tá no caminho de investir. Não adianta mandar esse vídeo para uma pessoa que não sabe nem o que é o CDB ainda, porque ela não vai entender nada. Mas se você sabe, ó, tem um amigo aí do trabalho que já está investindo, manda lá, gente. Ajuda nós aí no resumo da ópera, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Entra no nosso grupo VIP do WhatsApp. Eu vou deixar ele no primeiro comentário fixado. Te vejo no próximo resumo da ópera. Valeu!